Descanse em paz, meu amor. O monstro que tirou você de mim logo aprenderá que a vingança é o prato que se come melhor frio. Batman Animated Series é considerado até hoje por muitos fãs, assim como eu, a adaptação definitiva do Batman, de todos os tempos. E essa influência foi absurda, já que ela influenciou os quadrinhos, os filmes e os jogos do Morcegão. E o exemplo mais forte dessa influência que ela teve é no personagem do Sr. Frio, que era um vilão totalmente descartável dos anos 60, que tinha sido ligeiramente esquecido pela maior parte dos fãs do Batman, até a sua reintrodução majestosa no episódio Coração de Gelo. Porque além desse episódio ser um dos motivos porque o Sr. Frio virou um vilão icônico do Batman, esse também é o melhor episódio do Batman Animated Series e também uma das melhores histórias do Batman em todas as mídias. Mas antes da sua aparição em Animated Series, o Sr. Frio, ou como era chamado originalmente Mr. Zero, era um cientista que acabou se tornando um ladrão e usava sua arma e congelava as coisas. O mais interessante sobre o personagem nessa época é que ele precisava ficar em temperaturas abaixo de zero para conseguir sobreviver. Resumindo, ele era um vilão que ninguém dava muita bola até chegar ao episódio Coração de Gelo, que foi escrito pelo Paul Dini, que é um dos caras que escreveu os melhores episódios de Batman Animated Series, e também foi o cara que escreveu a trilogia dos Jogos Arcas, que é simplesmente fantástica. Então o cara é muito foda. E esse episódio também foi dirigido pelo produtor da série, o Bruce Timm, que também produziu vários outros desenhos incríveis da DC, como Liga da Justiça Sem Limites, Batman do Futuro e vários outros desenhos muito fodas. Resumindo, esses dois aqui são incríveis. E nesse episódio aqui eles decidiram tanto reformular a aparência do personagem quanto a sua origem. Mas falando aqui do episódio em si, o episódio começa com o Batman tendo que investigar uma estranha série de assaltos que deixam edifícios inteiros e vítimas congeladas. E como todos os melhores episódios do desenho, esse episódio tem uma boa pitada de mistério. E do decorrer do episódio inteiro, nós, junto com o Batman, vamos começar a descobrir a trágica história de origem do Sr. Frio. Porque antes do Sr. Frio se tornar um criminoso, ele era um cientista, conhecido como Dr. Victor Freeze. E ele estava desviando fundos e roubando equipamentos da empresa onde ele trabalhava para tentar colocar sua esposa em um sono criogênico, já que ela tinha uma doença terminal e ele não queria ver o amor da sua vida morrer. Infelizmente, o chefe dele, Ferris Boyle, acaba interrompendo violentamente seu experimento, o que acabou resultando na morte da sua esposa e na mudança drástica da sua biologia. Já que depois daquele dia, o Sr. Frio só poderia conseguir viver em temperaturas abaixo de zero. Esse passado trágico é o que nos faz simpatizar com o personagem. Isso foi uma criação original completa do desenho. Eu também acho interessante, como ele mesmo fala no episódio, o acidente também congelou suas emoções. Eu estou aquém das emoções. Elas se congelaram dentro de mim. Só que eu acho mais interessante disso é que isso é uma grande mentira, que o Sr. Frio acaba contando pra si mesmo e pro próprio Batman, porque no final do episódio, quando o Sr. Frio já foi derrotado pelo Batman e tá trancado na sua cela no Asilo Arkham, é que a gente vê o verdadeiro Sr. Frio. Eu só posso pedir o seu perdão e rezar para que me ouça de alguma forma, em algum lugar. E cara, é por isso que eu amo esse episódio, porque em 22 minutos o Paul Dini foi capaz de contar uma história muito boa e emocionante. E além disso, ele consegue equilibrar muito bem o desenvolvimento do personagem do Sr. Frio com o mistério do episódio, para no final essas duas linhas narrativas se encontrarem e fazerem um final excelente. Isso com apenas 22 minutos. 20 na verdade, se você tirar a abertura e os créditos. Mas ao contrário de vários outros episódios do desenho do Batman, nesse episódio o ponto central da história não é o Batman. Mesmo que a gente descubra o mistério pela perspectiva dele, toda a emoção e o significado da história são todos centrados pro personagem do Sr. Frio. E além disso, também é muito interessante ver como o próprio Batman simpatiza com o Sr. Frio do decorrer do episódio. Tanto que no final, quando o Batman se vê cara a cara com o cara que causou o acidente com o Sr. Frio, ele meio que sente um ódio por aquele cara. Isso só demonstra como ele simpatizou com o Sr. Frio, ele só não gosta do jeito que o Sr. Frio tá agindo. E falando aqui um pouco sobre o visual do Sr. Frio nesse episódio, que melhorou demais comparado ao seu visual original. Já que aqui o artista Mike Paniolo, que iria criar o Hellboy no futuro, fez o visual dele. E ele é um visual bem simples, mas muito bem feito. O que eu mais gosto desse visual são seus óculos vermelhos, que fazem ele parecer um ser sem emoção. E o mais interessante é ver a simbologia desses óculos, porque é só depois que ele tira esses óculos que a gente vê realmente que o Sr. Frio realmente tem emoções e ele ainda é humano. Foi isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.